Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o historiador Ricardo Souza. Ricardo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante, que é tão polêmico entre a população, e que o nosso dever é mostrar para as pessoas a importância de tal data, de tal celebração de tal data. 20 de novembro, Consciência Negra. Sim, sim. A importância dessa data para o Brasil, para a população. Sim, sim. O Brasil é um dos países que tem a maior população negra do mundo, né? Apesar de eu ser um país sul-americano, né? Devido aos fatores históricos que logo falarei. E é importante porque, historicamente, a cultura, as elites brasileiras, os governos em gerais, eles negligenciavam muito a importância da cultura africana para a formação do Brasil. A cultura dos negros africanos escravizados para a formação do Brasil e dos libertos, né, depois de 1888. Então, a partir do século XX, esse debate vai se crescendo muito, né, no meio acadêmico, social, e a partir dos anos 2000 é criada, né, o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, né, todo ano é comemorada essa data. Em alguns estados é feriado estadual. E em Minas Gerais, só 13 municípios comemoram a data. São 13 ou 12, se eu não me engano. Andradas está entre esses municípios que comemoram a Dia da Consciência Negra. Lembrando que Minas Gerais tem 853 municípios e foi o estado, durante toda a história do Brasil, que mais recebeu negros africanos. É o estado que a escravidão foi mais forte. Então é muito importante que outros municípios e talvez o estado inteiro tenham essa importância, comece a se conscientizar dessa importância que esses grupos tiveram para a constituição social, cultural, econômica de suas cidades. É uma data de tamanha importância de um grupo que sempre foi muito negligenciado, sempre foi apartado da sociedade. Por quê? Porque quando acaba a escravidão em 1888, os escravos saem com uma mão na frente e outra atrás. Não existe reparação alguma. Então, todos os problemas uma grande maioria dos problemas que a gente tem no Brasil hoje, para mim, né, como visão de historiador e de outros historiadores, derivam justamente dessa escravidão no Brasil que durou mais de 350 anos. Ricardo, essa data 20 de novembro ela não foi escolhida por acaso, né? Tem toda uma simbologia, tem toda uma história por trás dela também, sim, né? Sim, o movimento negro, né, a partir de um movimento muito forte entre os acadêmicos, né, no meio social também, nas massas populares, escolheu o dia 20 de novembro porque é o nascimento de Zumbi dos Palmares, talvez o símbolo máximo que exista da lei, da história sobre a escravidão, sobre a importância justamente de resistir à escravidão, né? Então ele morre em 20 de novembro de 1695 e essa data foi escolhida por isso. Por que não foi escolhido o 13 de maio de 1878? Devido a escravidão já estava acabando antes do 13 de maio, antes da assinatura da princesa regente, Princesa Isabel, e chegou-se ao senso comum que o 3 de maio não significaria isso. Por quê? Porque ele foi feito de uma pessoa que representava a elite política do país, né? Era regente na época, e que teve o sentido que ela estava dando um presente, a liberdade para os escravos. Coisa que não, os escravos lutaram por essa liberdade durante séculos, né? Então foi escolhido essa figura de Zumbi dos Palmares, né, que foi o líder máximo do Quilombo dos Palmares, que resistiu contra portugueses, holandeses, né, no Nordeste brasileiro, bravamente, né, até ser destruído no finalzinho do século XVII. Essa é uma data hoje, em 2018, Consciência Negra, é uma data assim para se refletir, para se pensar, porque muita coisa tem que se fazer ainda. A história nos mostra algumas coisas, mas muita coisa tem que se fazer, muita coisa os jovens de hoje têm que aprender sobre essa data, sobre o trabalho que foi realizado nesse país. Você acredita isso, Ricardo? Sim. Se o racismo não fosse algo tão constante na nossa história e que existe até os dias de hoje, não teria sentido em comemorar tal data. Essa data vem justamente para a gente ressignificar a cada dia esses 350 anos de escravidão e todos esses anos que aconteceram depois da abolição, todo esse negligenciamento dessas classes populares negras, né? Quanto tempo elas foram apartadas do acesso à universidade, do acesso aos melhores empregos,
do acesso a uma vida mais digna, né? Do acesso às moradias. Então, é uma história, basicamente, grande parte dos problemas do Brasil vem dessa grande tempo que a escravidão perdurou aqui. Foi o último país do Ocidente a libertar os seus escravos, né? Então, é uma data que é para a gente ter esse sentido, ter não só que as pessoas possam ter uma consciência, porque só recentemente, faz pouco tempo, só em 2006, 2003, no caso, desculpe, é que o ensino da história africana foi obrigatório nas escolas estaduais, municipais, particulares. Só há pouco tempo que isso foi obrigatório. Então, é uma luta constante. E esse dia, ele vem para fortalecer cada vez mais essa luta que todos nós temos que ter contra o racismo, a discriminação, e entendermos mais a nossa história, né? Esse que é o grande sentido dessa data. Você acha importante fazer um trabalho maior nas escolas e até mesmo levantar essa cultura de música, de alimentação, trazer isso mais perto das pessoas para, quem sabe, ocorrer essa valorização ainda maior? Sim, sim. É um trabalho que tem que ser contínuo, né? Trabalhar a cultura é um trabalho de resistência, principalmente. Então, é um trabalho que tem que ser sempre feito nas escolas, né? Como eu disse, essa lei da obrigatoriedade do ensino de cultura africana, né, da história africana nas escolas, é muito recente. Então, tem que ser trabalhado paulatino em todas as instituições de ensino. E, a partir disso, a gente pode, né, quem sabe não, ter um país que as pessoas possam se enxergar, né, sem a cultura do racismo que ainda persiste nos nossos dias, infelizmente. Tá certo, Ricardo. Eu queria agradecer a sua presença, por estar ressaltando esse momento histórico nesse país, 350 anos que os escravos tiveram aqui, trabalharam muito pelo nosso país, e esse reconhecimento com essa data, que é mais uma reflexão para as futuras gerações, né? Sim, sim, sim. E não esquecendo também a importância de certas celebridades, né, negras que tiveram para o desenvolvimento econômico, esportivo, social, político do país, né? A gente pode citar inúmeras pessoas que foram talvez as mais importantes de suas áreas. Quando você fala de futebol, você tem que falar de Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento. Não tem como dissociar a figura dele do futebol, da figura de um negro, ou Jesse Owens, né? O homem que fez a Alemanha nazista ficar calada, negro também. Você pode citar pessoas intelectuais como Abdias do Nascimento, você pode o Milton Santos, que são grandes intelectuais nas suas áreas. Você pode citar grandes músicos da cultura negra, como Milton Nascimento. Você pode também falar, né, de grandes políticos, como Martin Luther King, que são pessoas que mostraram que, dependente do que aquela cultura do racismo fez durante séculos com elas se sobressaíam. Então é muito importante trazer esse legado. E como eu disse, né, o Minas foi o estado que os escravos mais importou de toda a federação, de todo o país, né? E historicamente, como eu disse, poucas cidades comemoram que tem essa data no seu calendário. Porque eu acho que não é nem comemoração do Dia da Consciência Negra, eu acho que é mais uma ressignificação, que era para as pessoas justamente terem essa consciência, né, de como que esse processo que ainda perdura, né, desde o nosso tempo colonial ainda acontece. Só para trazer uns dados para analisar, né, jogando um dado aqui, às vezes a escravidão, para a gente que às vezes está numa região onde a população branca é um pouco maior do que outras, mas a escravidão existiu aqui de fato, na Andradas e região. O censo de 1872, que é o primeiro censo feito por Dom Pedro II, o primeiro censo do Brasil, que é um pouco impreciso por ser o primeiro justamente, mas ele aponta 410 escravos em São Sebastião do Jaguari, né? Que é a atual Andradas, que pertencia ao município, pertencia ao território de Caldas. 410 escravos. É uma escravaria pequena, mas existiu, né? Recentemente, alguns técnicos do IPHAN estiveram no município, né, a pedido da Secretaria de Cultura, e constataram muros, né, construções na região
indo para a cidade de Poços de Caldas, né, região lá onde começou o povoamento de Andradas, que são muros que basicamente, né, foram construídos por mão de obra cativa, mão de obra escrava. Então representam justamente, e são muros que têm uma arquitetura, um jeito de se fazer, que mostram a importância, né, que essa cultura africana, que não era justamente que essa cultura africana tinha essa capacidade de construir tais muros. Assim. Eu acho importante as pessoas saberem dessa importância e colocarem como uma data de resistência. Tá joia, Ricardo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nada, que isso. Muito obrigado a vocês aí por nos atender numa data muito importante que as pessoas têm que cada vez mais estarem conscientes, né, de tamanha importância.